pouquinho mais específico sobre mim. Gravar pro YouTube é sempre um desafio, porque a gente nunca sabe quem está nos assistindo do outro lado. Se é alguém que eu conheço pessoalmente, se é alguém que sempre me acompanhou pelo Instagram, se é alguém que realmente me conheceu aqui pelo YouTube mesmo. Então eu não sei o tanto que você conhece sobre mim, ao ponto de querer me assistir aqui no YouTube, ao ponto de me seguir lá no Instagram, de acompanhar a minha vida. Mas eu senti a necessidade de fazer um vídeo um pouco mais pessoal, porque se eu decidi gravar aqui pro YouTube é porque eu realmente quero compartilhar um pouco de quem eu sou com cada um de vocês. Então acho que o mínimo seria vocês saberem um pouco mais de mim, da minha história, o que eu faço, por que eu comecei a gravar vídeos pro YouTube. Então eu tenho 20 anos, comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube faz aproximadamente uns 2 meses. Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a história do porquê que eu comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube não foi uma história muito boa. Então vamos lá, primeiramente, hoje eu curso Engenharia de Produção na PUC. E a história de o porquê que eu comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube não é uma história feliz, não é uma história muito boa. Eu acho que as únicas pessoas que sabem o real motivo do porquê que eu comecei a gravar vídeos são os meus pais, mas vamos começar do início. Eu terminei meu ensino médio em 2017, eu tinha 16 anos, porque eu faço aniversário ali no finalzinho do ano. E na minha cabeça, o óbvio é que eu terminaria o ensino médio e no ano seguinte eu já entraria na faculdade. Porém, as coisas não foram exatamente como eu estava pensando. Então eu estudava muito, porém eu não passei na faculdade pública, eu passei apenas nos vestibulares das faculdades privadas. E o curso que eu queria naquela época era muito caro. Eu queria cursar arquitetura, era o meu sonho cursar arquitetura. E os meus pais realmente não tinham condições de me bancar com esse curso, né? É um curso muito caro, não só pela mensalidade, mas porque a arquitetura você tem que comprar várias coisas durante o curso. Então sai realmente um investimento muito alto. Na época eu ainda não trabalhava, então fiquei muito chateada comigo mesma, porque eu poderia ter passado numa faculdade pública, ou talvez, não sei, na minha cabeça as coisas tinham que ter dado certo. Eu sempre fui uma pessoa de planejar muito, de ser muito idealista, de ter sonhos. Então eu sempre idealizei a minha vida, o meu futuro. E na minha cabeça eu tinha que estar cursando a faculdade logo após ter terminado o ensino médio. Basicamente todos os meus amigos entraram para fazer algum curso, seja na privada, na pública. E eu tava ali no meio, completamente perdida, chateada mesmo, pensando que, nossa, eu tava super atrasada na vida, eu tinha só 17 anos, mas eu me frustrei bastante nessa época. Então eu pensei, preciso arranjar um emprego, já que as faculdades hoje têm uma mensalidade bem alta, né? E então falaram pra mim de uma empresa, que é uma assessoria de cobrança, de telemarketing, que estava contratando na época. Só que eu entraria como menor aprendiz, e a vaga que estava disponível era uma vaga, eu não lembro se era de 4 ou 6 horas, mas eu iria ganhar R$400. E, gente, eu fiquei tão feliz, tão empolgada com essa vaga. Fui falar com os meus pais. Meus pais ficaram um pouco receosos, porque eu tinha 17 anos, a empresa não é perto da minha casa, então daria ali quase 2 horas andando de ônibus. Porque o valor realmente era um valor baixo, era R$400. Então, meus pais falaram pra eu pensar bem. Às vezes, se eu esperasse, eu encontraria algo mais próximo e que ganhasse mais. Mas eu já tinha entregado currículo em vários lugares, gente, sério. Eu entreguei uns 40 currículos em diversas empresas perto da minha casa e nenhuma delas me chamaram. Então eu pensei que hoje não tô ganhando nada, absolutamente nada. Eu não tenho nenhuma fonte de renda, eu tenho 17 anos, eu quero fazer uma faculdade, eu preciso desse emprego. E não, pai, eu vou lá, vou fazer entrevista e se for pra dar certo, vai dar certo. Então fui pra entrevista. Na semana anterior eu já tinha feito uma entrevista e eu tinha ido tão ruim, gente, sério. Eu acho que eu nunca fiz nada tão ruim na minha vida igual a entrevista que eu tinha feito na semana anterior. No final da entrevista eles falaram assim pra mim, não, a gente te liga, tá? Então hoje eles estão pra retornar pra mim, eu não recebi ainda o contato. Então nessa segunda eu já tava um pouquinho melhor, né? Não aquela coisa também, mas eu tava um pouquinho melhor, menos nervosa. Já tinha me familiarizado, fiz toda a entrevista e eles começaram a me tratar assim como se realmente eu tivesse passado. Mas no final, o moço que me entrevistou veio falar comigo, olha, a gente gostaria de pedir desculpas, né? Porque a vaga que estava disponível de 4 horas, ganhar R$400, ela não tá mais disponível. Aí eu falei, né, putz, eu achei que tinha ido benzaço, achei que eu já tava dentro da empresa. Fiquei chateadinha assim, e daí ele continuou falando,
A vaga de 4 horas para ganhar R$ 400 não tá mais disponível, mas a gente tá com a vaga de 6 horas para ganhar R$ 700. Então você passou, se você se interessar por essa vaga de 6 horas ganhando R$ 700, você tá contratada. Gente, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tava feliz por ganhar R$ 400, porque eu tava sendo um auge, um sonho. E agora ele falando que não tem mais a vaga de R$ 400, e agora é de 700. Gente, eu fiquei tão feliz, mandei mensagem pra minha mãe e falei, mãe, você não vai acreditar, não tem mais a vaga e tal. Dei uma trolladinha nela e falei da vaga de R$ 700. Fiquei tão feliz, gente, era o meu primeiro emprego e eu ia ganhar mais do que realmente eu tinha pensado que eu ia ganhar. Ai, gente, vou ligar aqui que já tá ficando escuro. Então, voltando, fiquei 1 ano como menor aprendiz ali nessa empresa. Fui efetivada, fiquei 1 ano como efetiva. E, gente, sério, era uma empresa de telemarketing, né, de cobrança. Era bem difícil mesmo, bem estressante. Quem já trabalhou com telemarketing sabe o nível do que eu tô falando. Mas eu não me arrependo em nenhum momento de ter ido para aquela entrevista. Porque ter trabalhado nessa empresa mudou, assim, a minha mente. Eu não tinha conhecimento algum sobre o mercado de trabalho, sobre a vida mesmo, sabe? Eu ainda não tinha tido a experiência de realmente eu estar ali sozinha de frente a uma situação, batendo meta, buscando, sabe, conquistar as coisas por mim mesmo. Então eu não sei se você que tá me assistindo tá esperando uma oportunidade gigante aparecer na sua vida, esperando aquela oportunidade que você olha e fala assim, caraca, isso é uma oportunidade. Mas eu considero que oportunidade é uma questão de observação. Às vezes a grande oportunidade, ela não vai vir com laço de presente escrito sou eu, mas se a gente analisar a nossa vida, sempre vai ter uma oportunidade no meio do caminho. Se você vê essa oportunidade, você investir nela, sua vida pode mudar exatamente ali, em algo que parecia completamente simples. Fiquei 2 anos trabalhando ali no telemarketing e após 2 anos eu consegui entrar numa empresa que eu queria, que é a empresa que eu tô trabalhando hoje. E agora a gente tá encaminhando pro motivo do porquê que eu comecei a gravar vídeos pro YouTube. Então ali no ano de 2018 eu passei, né, na entrevista naquele emprego, só que ainda com R$ 700 não dava pra eu pagar a faculdade. Então na metade do ano de 2018 eu comecei a fazer um cursinho, um pré-vestibular, custava R$ 600 na época. Então meus pais me ajudavam, né, com o cursinho, porque senão ganhando R$ 700 se eu pagasse 600 do cursinho não ia ter nada, né. E igual eu falei pra vocês, o meu sonho na época era cursar arquitetura e urbanismo. E eu fiz o cursinho inteiro pensando em cursar arquitetura e urbanismo. Lá no cursinho tinha um psicólogo, que ele era disponível ali pra gente fazer testes vocacionais. E eu e meus amigos decidimos fazer esse teste vocacional. Tinha que responder várias perguntas, umas 4 folhas, era muita pergunta mesmo de tudo. A gente tinha que colocar quais eram os cursos que a gente pretendia fazer. Essa consulta que ele me deu, ele falou assim, olha, eu vi que você colocou que a sua primeira opção é arquitetura, né? Mas pelo teste vocacional, pelas suas respostas, você não é uma pessoa criativa. E arquitetura é um curso que envolve muita arte, né? Você tem que ter muitas ideias, porque também eu falei que queria ser mais a parte de designer de interiores, né? E pelas respostas que você deu nesse teste, você não é uma pessoa criativa. Não preciso falar, né? Ele basicamente matou o meu sonho bem ali. Claro que ele estava falando de algo que eu mesma coloquei ali nas respostas que realmente fazia sentido. Ele até disse, olha, se você quiser mesmo cursar arquitetura, curse, mas vai ser uma caminhada um pouco difícil para você. Mas eu saí daquela consulta muito chateada, porque eu tinha arranjado o meu emprego porque eu queria fazer a faculdade de arquitetura. Eu tinha feito o cursinho, já estava no final do cursinho, porque eu realmente queria fazer arquitetura, só que eu não soube absorver as palavras que ele me disse. E a partir desse dia em específico, eu criei um bloqueio, gente, um bloqueio de criatividade. Tudo que eu comecei a fazer depois daquele dia, eu falava assim, eu não tô conseguindo porque eu não sou uma pessoa criativa. Bem que ele me disse, eu não sou uma pessoa criativa. E eu comecei a falar isso de mim mesma, que eu não era uma pessoa criativa. E antes eu não achava isso de mim, antes eu me achava uma pessoa totalmente criativa. Então quando eu ia fazer alguma coisa, em grupo, todo mundo dava uma ideia, eu tinha receio de dar a minha ideia, porque na minha cabeça minhas ideias não seriam boas, porque eu tinha falta de criatividade. E isso me prejudicou, não sei, gente, até ano passado mesmo. E isso acontece com muita gente, né? Quando a gente divide
os nossos sonhos com alguém, nossa vontade, nossa meta de vida com alguém, dependendo da maneira como a pessoa reage àquilo, ou que ela nos diz, e do jeito que a gente absorve, a gente pode travar um sonho bem ali. A gente pode ser travado numa conversa, a gente pode travar alguém. Então não tive coragem de começar arquitetura, não tive mesmo, fiquei completamente insegura. Hoje realmente não sei se eu me identifico mais tanto com arquitetura, mas eu sei que se eu tivesse entrado na época eu teria realizado um sonho. A gente prendia o cabelo aqui que tava me incomodando um pouco. Mas o bloqueio criativo ainda estava em mim, enraizado ali depois daquela consulta. E então recentemente eu completei 1 ano nessa nova empresa que eu tô e eu decidi me candidatar para uma vaga de supervisão que tinha aberto. Me candidatei, tava super confiante, achando que eu estava arrasando e abalando, achando que eu já tinha passado direto na entrevista. Falei assim, eles vão me entrevistar, né? Mas eu já passei, né? Eu tava muito confiante mesmo e eu não passei na entrevista. E quando a gente não passa, né, na entrevista dessa empresa, a gente pode pedir um feedback para entender o porquê que não passou, ou qual que é os pontos que a gente pode melhorar. Então eu pedi esse feedback para entender o porquê que eu não tinha passado. E na entrevista, um dos pontos que eles pedem ali, diga o que você acha que é um defeito seu ou um ponto que você tem a melhorar. Eu tinha dito criatividade, então isso ainda se remetia àquela consulta que eu tinha feito lá em 2018. Foi importante para eu ver o quanto essas palavras tinham atingido a minha vida, tinham me bloqueado. Eu tava trazendo isso até hoje. E nesse feedback do porquê que eu não passei para ser supervisora, eles falaram sobre um ponto de melhoria, que seria a minha comunicação. No momento que ele falou isso, eu pensei, não é possível que agora, além de não ser criativa, uma outra coisa que eu achava que eu fazia super bem, que era me comunicar com as pessoas. Eu sempre amei me comunicar com as pessoas, sempre gostei, sempre fui muito falante. Não é possível que agora eu vou ter outro bloqueio, porque estão me falando que eu não estou me comunicando bem. Foi difícil para eu entender o que ele estava querendo dizer para mim. Fiquei muito chateada mesmo, não só por não ter passado na entrevista, mas por eu não ter passado por esse motivo. Da mesma forma que falaram que eu não era criativa. E depois disso eu comecei a criar um bloqueio de criatividade. E eu ouvi que eu precisava melhorar na comunicação, e que isso começou a gerar um bloqueio em mim. Então eu parei e pensei que iria acontecer tudo de novo, que por palavras eu iria criar um bloqueio na minha mente, criar um bloqueio nas minhas ações, nas minhas reações, por realmente desenvolver uma insegurança, né, nessa questão. E então, eu já gostava de gravar vídeos, já pensava em gravar vídeos. E aí eu falei assim, cara, é agora que eu preciso começar a gravar vídeos pro YouTube. Essa é a oportunidade que eu tenho de fazer diferente do que eu fiz da última vez. Uma vez eu deixei de fazer, da última vez eu deixei de sonhar. Durante esses dias que eu estava pensando sobre isso, eu escutei uma frase: você tem que tomar a decisão que mais te assusta. E essa frase me deu a confirmação, tipo, é isso que eu tenho que fazer. Se eu tô insegura, porque eu tô com medo do jeito que eu vou me comunicar, se realmente eu tô com medo, né, do que pode acontecer, é agora que eu tenho que ir. Eu não posso perder essa chance de desafiar a mim mesma, de desafiar os meus medos, de desafiar as minhas inseguranças. Então eu já tinha errado lá atrás quando eu não soube lidar, quando eu não soube absorver aquilo que tinham dito pra mim, quando eu mesma criei um bloqueio. Eu podia muito bem ter ido atrás do meu sonho, eu podia ter muito bem desenvolvido ainda mais a minha criatividade se eu tivesse me desafiado a entrar naquele curso. Mas naquela época eu abri mão, eu não tive essa consciência, não tive essa sabedoria. Assim, cara, dessa vez eu preciso fazer diferente, eu preciso vir. Quando a gente recebe alguma crítica construtiva, alguma palavra de crescimento, a gente às vezes paralisa, fala, não, eu não consigo, eu não sei fazer muito bem isso, não, se realmente me falaram que eu não tô muito bem nisso, então eu vou deixar pra lá. Sendo que, na verdade, se realmente é o que você quer, se realmente é o que você acredita, vai atrás. A gente tem que ir atrás, porque sempre no meio do caminho, no início do caminho, alguém vai estar ali para dizer que a gente não nasceu para aquilo. E a gente pode absorver isso de uma maneira que não seja ruim. A gente não é bom em algo hoje, a gente pode se aperfeiçoar nisso, a gente pode ir atrás, a gente pode melhorar. Não é porque eu não nasci sabendo 100% de algo que eu não posso ser boa naquilo. Não é porque alguém tem mais facilidade ou é melhor do que eu nessa área que eu não posso ser boa também. Então eu comecei a pensar sobre isso, a absorver isso. E é por esse motivo que eu digo que quando eu comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube, não é porque eu estava numa fase super boa, eu estava triste, eu estava chateada. Eu tinha acabado de reprovar numa entrevista que eu tinha certeza que eu ia passar.
tinha escutado coisas que eu não pensei que eu iria ouvir, mas eu falei, não, eu preciso me desafiar a fazer isso. Não é pros outros, mas é pra mim, sabe? Pra eu realmente entender que eu não posso me paralisar, me bloquear por conta das minhas inseguranças. Porque se for assim, o que eu vou conquistar na minha vida? Se toda vez que eu me sentir insegura com algo, eu abrir mão, eu deixar de lado, o que a gente vai conquistar na nossa vida, né? E hoje eu me sinto completamente feliz por ter desafiado a minha insegurança, sabe? Quando eu olho hoje pro meu canal e vejo que eu já postei mais de 10 vídeos, eu percebo que eu estou desenvolvendo a minha criatividade, que era algo que eu realmente estava bloqueando até 2 meses atrás. Realmente eu estou desenvolvendo a minha comunicação e é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de pensar em coisas novas, eu gosto de conversar. Então foi assim que eu achei uma maneira de driblar minhas inseguranças, os meus medos, os meus receios, e provar pra mim mesma que se realmente eu quero algo, eu posso ir atrás e conseguir, eu posso melhorar naquilo. Então se realmente hoje tem algo que está bloqueando você, seus pensamentos, seus sonhos, por conta de alguma situação que você viveu, ou por conta de algo que alguém te falou, eu desafio você hoje a começar a desenvolver isso. Não espere você estar 100% pronto para começar algo que você quer, porque esse dia não vai chegar. Mas realmente quando você começar, quando você der o primeiro passo, você vai ver o quanto vai valer a pena todo o seu desenvolvimento. Como é gostoso a gente ver o quanto a gente está evoluindo, o quanto a gente está crescendo em algo que a gente começou bem ruim. Eu não sou uma youtuber profissional, mas se você comparar o meu primeiro vídeo com os meus últimos vídeos, já tem uma diferença gritante. Então, o primeiro vídeo que eu gravei, eu não sabia nada de YouTube, eu nem fiz os cortes direito. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Domingos. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje é o meu primeiro vídeo e eu vou falar um pouco sobre as minhas compras na Shein. Se eu tivesse esperado para aprender tudo de YouTube, para daí começar a fazer vídeos, para daí começar o meu canal aqui no YouTube, não estaria vivendo essa experiência tão gostosa que eu tô vivendo hoje de crescimento aqui no YouTube, de aprendizado, né, de dividir minhas experiências com vocês. Então eu te desafio hoje, comece a viver aquilo que você se sente bloqueado para viver, comece a desenvolver aquela área que você se sente inseguro, aquela área que você tem medo. Porque quando você começar, quando você der o primeiro passo, você vai sentir o gosto de ter a experiência da evolução. E não tem nada que recompense isso. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, vai atrás, invista naquilo que você quer. Porque quando você começa a investir em algo que você sonha, as coisas começam a acontecer. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de mim. Foi muito gostoso mesmo dividir minhas experiências com vocês, relembrar de tudo aquilo que eu vivi, né? De toda essa trajetória até aqui. Foi uma pequena parcela da minha vida, mas isso já faz nós sermos um pouco mais próximos, né? Lembre você mesmo, se tem alguma área hoje que você está se sentindo bloqueado ou travado, e comente aqui embaixo se você se identificou com as minhas experiências, com isso que eu passei, para que a gente possa compartilhar tudo isso juntos, tá? Foi um prazer ter gravado mais um vídeo aqui pro canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém e deixa o seu like. Gente, obrigada por ter chegado até aqui. Desejo as melhores coisas na sua vida e que a partir de hoje você comece a tomar as decisões que mais te assustam em rumo dos seus sonhos, em rumo da sua felicidade. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!